nosso livro de Apocalipse, do qual estamos vendo o segundo parêntese. O primeiro parêntese foi no capítulo 7. E o segundo capítulo, o segundo parêntese no capítulo 11. 10 e 11, exatamente. E nós temos, na semana passada ficamos 86 minutos falando de um versículo. É que eu pensei assim, até comentei com a Lulu, já que eu pensei assim, já que eu não dei aquele recapitulation de 60 minutos, aí eu fiquei à vontade, né? Então agora tem tempo para falar do texto sem ficar recapitulando. Aí esticou 80 minutos um versículo, que foi o versículo 1 do capítulo 11. Porque dentro do nosso parênteses 10 e 11, nós já temos visto que se trata de titularidade e agora estamos vendo que se trata do testemunho. Deus tem um testemunho. Então vamos ler o nosso texto, tendo em vista que eu acho que nós talvez não passemos do versículo 2, vamos ler o 1 e o 2. Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Lembra daquelas palavras lá que a Cida gostou muito? Acalamos e arrábidos, né? Foi-me dado um caniço, um calamos, que é aquele varetão de 10 metros. Semelhante àquele instrumento de medição dos aferidores, uma vara, um rábidos, né? Um rabidoucos, que o João se tornou. E também me foi dito, João participando ativamente da visão profética: Dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar, e os que naquele adoram. 2. Mas deixa de lado, ou de parte, ou não meças, o átrio exterior do santuário, e não o meças. Por quê? Por quê? Por que não vai medir? Por quê? Por quê? Por que será? Porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Calcar aos pés é um gesto de humilhação. Um gesto de humilhação. Nós vamos ver isso. Então, nós vimos na semana passada, fazendo rápido, passando bem rápido mesmo na semana passada, que o calamos, a vara de medir, né, o caniço que foi dado a João para medir, 10 metros de altura. 10 metros de altura. O que é que isso quis dizer? Que não havia essa vara tão alta, tão comprida, é para mostrar que o padrão de Deus é muito acima do que qualquer esforço humano possa tentar. Por mais que o homem tente, o homem jamais vai alcançar o padrão de Deus. Qual que é o padrão de Deus? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e na verdade. Então você o adora a Deus na pessoa de Jesus Cristo, segundo as Escrituras, e pela unção, e pela movimentação, e pela condução do Espírito Santo. Né? Acho que foi a Elaine que me compartilhou outro dia, esse eu jamais esquecerei, que a Bíblia é o único livro que nós lemos acompanhados pelo autor. O autor fica assim do lado. E aí, você está entendendo o que você está lendo aí? Você não quer me perguntar nada, não? É muito interessante. Porque você lê essa de Queiroz, você lê Jorge Amado, estava tudo defunto, já morreu. Você tem que tentar supor o que será que ele quis dizer com aquilo. Né? A exegese não é algo pertinente apenas à literatura bíblica. A exegese é usada em qualquer literatura. Você pratica a exegese e a hermenêutica, você extrai o sentido, que a exegese é de extrair, né? Lembra do Valdemar Léo Lucas nos falando? Devemos usar os instrumentos mais apurados. Por exemplo, se você chegar no dentista e ele pegar aquele martelo pneumático que é de furar asfalto e vier com ele na direção da sua boca, você vai ficar assustado. Ou se ele erguer aquela picareta, abre a boca e... Por quê? Para esse trabalho tão delicado, é aquela alavanca com um pé de cabra, vou tirar seu dente. Né? Ou então com aquele alicate que o Carlos Augusto tem no porta-mala do carro dele, aquele grandão do cabo amarelo ou vermelho. Hein? Pensou, a chave inglesa, ele rosqueando ali a chave inglesa no seu dente. Existe um instrumento certo.
Lá no dentista, ele vem com aquela coisinha assim, aquele monte de instrumentinho ali em cima da bandejinha, né? Já dá dor de barriga só pensando. Aí ele vem dar aquela cavucadinha, com aquele instrumento mínimo de precisão delicado, né? Aí ele vem com aquela broquinha desse tamanhozinho assim, né? E ele vai fazendo o trabalho dele com meticulosidade, criteriosamente. Por sua vez, se você for escavar uma cisterna e você vier com aquela colherinha de plástico de tomar sorvete, vai dar trabalho. Não vai? Vai ser muito trabalhoso. Você pega aquela colherinha de café, né? Vamos escavar o túnel que passa por debaixo do Canal da Mancha, que liga a França à Inglaterra, com a colherinha de café. Vai demorar um pouquinho, né? Então, para cada atividade, uma ferramenta específica. Isso o Valdemar nos ensinou esses dias em 1982. A exegese, ela usa as ferramentas adequadas para as tarefas, né, mais pertinentes, mais adequadas, mais precisas, né? O dentista usa seus instrumentos, né? O rapaz que trabalha lá no assalto. Então, a exegese, para extrair o valor do texto, o conteúdo do texto, o sentido do texto, ele usa a ferramenta mais adequada. E João lhe é dado uma calambos, uma vara de 10 metros, que mostra a impotência do homem, a incapacidade do homem de alcançar o padrão divino. Por mais bem interessado que seja, mais bem intencionado, mais sincero, mais bonito, mais folclórico, mais cantado que seja a adoração ou o culto que o homem natural possa prestar a Deus, ele jamais vai alcançar o padrão de 10 metros. Você pode crescer bastante, chegar aí até 2,5 metros, mas você vai ter que pular 7,5 metros para alcançar o padrão. Nem aqueles rapazes com aquelas varas, né? Aquele, tem o recordista mundial, é um russo, né? Ele com aquela varona, ele pula 6,13 metros, 6,12 metros, 6,10 metros, não chega, 10 metros não, o recorde masculino é 6,10 ou 6,12, é um tal de Búbica, se não me engano, é um tal de Búbica, eu sou fã dele, eu acho bonito aquele negócio, aquilo é de uma técnica, né? Mas 10 metros são, cada andar são 3 metros, né? Isso em arquitetura e engenharia, um andar é por volta de 3 metros, porque o pé direito é 2 metros, mas tem os acabamentos, o piso, não sei o que, 3 metros. 10 metros é mais de 3 andares. Mais de 3 andares, então é muita coisa. Então essa vara, esse calambos enorme, né, que foi usada como arrábidos, né, um instrumento de aferição. E o que estava sendo aferido? Como o assunto aqui é templo, é altar, o que estava sendo medido, porque lá, e mede o santuário, o altar e os que naquele adoram. Nós vimos que a palavra que é metreo, que significa mensurar. Isso pode ser tanto o espaço físico, como também o valor. Então, principalmente o que foi averiguado aqui no versículo 1, quando João pegou aquela calambos e usou como um rábidos para fazer o metreo, a ação, foi exatamente para averiguar, para detectar, para conferir, para aferir, e domingo eu vou tacar umas palavras em latim lá no nosso estudo, Daniel, para aferir, que agora nós vamos tratar com hebraico, agora a partir de domingo é hebraico, rapaz, hoje aqui é quinta-feira grego, no domingo é hebraico, eles mesmo vão virar poliglotas, né? Então, o que está sendo averiguado, aferido aqui, melhor dizendo, é a qualidade da adoração que é prestada na tribulação. Os versículos 1 e 2 de Apocalipse 11, o nosso segundo parênteses, falam da aferição da qualidade da adoração prestada na tribulação. O versículo 1 trata da adoração judaica na tribulação. E o versículo 2 trata da adoração gentílica na tribulação. No versículo 1 é medida a adoração do judeu. No versículo 2 é medida a adoração do gentio. E nós vamos ver que tanto um como o outro estão fora do padrão. Primeiro porque não alcança aquele padrão tripélico. O padrão tripé. O Senhor Deus, pela pessoa de Jesus, segundo as Escrituras, guiado pelo Espírito. Longe, muito aquém desses 10 metros, está o padrão de adoração.
judaico e gentílico na tribulação, porque ele se apoia no engano satânico que opera com todo ímpeto e força e prodígios, conduzido pela besta, que coloca a sua estátua para ser universalmente adorado. É um padrão lixo, é um padrão stink, né? É um padrão stink, né? Como diz o nosso antigo pastor, né? Stink, né? É um padrão fedorento de adoração, é um padrão podre, porque as nossas justiças são para com Deus como aquele trapo, aquela gaze que enrola a ferida perebenta e purulenta do doente. É isso que o hebraico de Isaías quer dizer. Porque as vestes, quando a gente estiver estudando aqui umas 20 semanas lá em Apocalipse 19, nós vamos ver que as vestes que o Senhor nos dá para vestir são como linho finíssimo. Já vestiu? Eles nunca tiveram roupa de linho já? Quando você veste linho, eu já usei uma vez, que eu ganhei também. Eu não tenho dinheiro para comprar roupa de linho. Eu tinha um terno de linho. Ou é bonito. Aquilo você chega assim, você sabe que você tá arrasando. Pô, o cara tá de linho, velho. Linho é coisa cara, é coisa fina, é gostoso. Ele assenta bem, ele é leve, ele tem um cheiro legal, ele tem uma textura gostosa, né? Linho é da hora. E as roupas que o Senhor vai nos conferir lá na eternidade são de linho finíssimo. É linho da maior qualidade. A Cida vai andar esbaldando na finesse lá na eternidade. Vestida de linho, rapaz. Não é porqueira, não é chita, não. É linho. Porque são as obras que nós praticamos em cima das obras que o Senhor consumou. Que vão fazer... que vai ser a matéria-prima dessa roupa, entendeu? É as nossas obras galardoadas no Bimá, de acordo com o que a gente estudou lá na armadura, que são apoiadas, são as nossas justiças praticadas pelo Espírito em cima da justiça imputada, alcançada completa por Jesus Cristo na cruz. Agora, a obra que o ser humano pratica, a obra que aquele que fica tentando dar o pulinho de 10 metros, que nem o Búbica consegue, com seus 6,13 metros, e usando vara. É que tem que ser no impulso. Entendeu? Chegar a 3 metros, mais de 3 andares, no impulso. No esforço humano. O homem tenta, né? Mas, o que ele consegue, Deus olha assim e fala assim: as vossas justiças são como trapos de imundícia. Que no original é, mais uma vez que a Cida gostou, aquela gás que fica enrolada assim naquela ferida perebenta, que quando tira assim, vem casquinha de machucado, vem pus grudado, vem aquela melequeira, vem aquela porqueira junto. Isso é a justiça humana. Isso é o homem tentando ser bonzinho. Frutifica nisso aí. E os versículos 1 e 2 de Apocalipse 11. E quando a gente estuda Apocalipse, a gente nem imagina que isso está aqui, né? A gente nem imagina que isso está aqui no estudo, está aqui no contexto, aqui, ó. Médios que naquele adoram, mede a qualidade da adoração. É podre, é fedorenta, como dizia o nosso antigo pastor. Ele falava assim: é stink, não é stink, é fedorento. Você lembra do nosso antigo pastor? Falou muitas e pregou muitas vezes sobre o fedor humano, né? E o ser humano naturalmente fede mesmo, né? É, sim, o bom perfume de Cristo se contrasta. Porque a roupa, além de ser de linho fino, vem com aquele Paco Rabanne celestial fantástico, né? Ainda vem cheirosa. Não é cheiro de naftalina, não. Vai vir com aquele perfumão de Jesus, assim, ó. Vai ser aquela coisa bacana. Espera que você vai ver. Então, a adoração tribulacional não passa no teste da calama. Vamos dizer assim, né? No teste da calama rabidósica, né? Ou seja, ela é deficiente. Então, isso é um resuminho do primeiro versículo. Então, o segundo versículo diz: mas deixa de parte o átrio exterior. Lembra, a gente fez uma recapitulation rápida aqui de um estudo de Êxodo 20 em diante. O santuário, enorme, seja o Hamishkan, lá no hebraico, né, o tabernáculo do deserto, seja o santuário de Salomão, seja o templo de Salomão, seja o templo que no tempo de Jesus que era chamado de templo de Herodes, seja o templo tribulacional, seja o templo milenial, né? Existem 7 templos na Bíblia. Nós somos templo também, sabe?
É templo individualmente e templo coletivo. Um dia a gente pode estudar os tabernáculos na Bíblia, né? E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito. Quando alguém assume um corpo humano, ele está tabernaculando. Ele está usando uma casinha. Pedro fala disso: se essa casa do nosso tabernáculo se desfizer, temos da parte do Pai outro tabernáculo não feito com mãos humanas. Conhece esses textos? Conhece? Então é o estudo dos tabernáculos. São 7 tabernáculos na Bíblia. E isso individualmente. Nós somos individualmente templos do Espírito Santo, mas coletivamente como igreja também somos a casa de Deus. Já falei, a casa de Deus não mora no tijolo, na alvenaria, no cimento, no saibro, na areia. Ah, vamos à casa de Deus. Não, a gente até entende o que está sendo dito, mas quem está indo lá na garagem são as casas de Deus se reunindo. Né? E o templo era composto pelo santuário, o átrio exterior, a parte maior, até onde o gentio poderia chegar. Depois tem aquela parte um pouco mais interior, que é o santuário, onde todos os sacerdotes iam. E dentro do santuário tinha o Santo dos Santos, que é aquele lugar que um dos sacerdotes escolhidos e sorteados, uma vez por ano entrava. E aí já é o estudo de Levítico combinado com Hebreu. Não sei se vocês já estudaram isso, né? As figuras da obra de Cristo. Exatamente. Não, acho que esse estudo ele foi pego na transição da mudança da Gararu para Carijós, com Curitiba. Nós começamos ele na Sagrada Família e terminamos lá na... falamos de tudo. Falou da mesa dos pães da preposição. Mas são os detalhes, porque não se fazia faxina no Santo dos Santos. O rapaz entrava lá morrendo de medo uma vez por ano, despejava o sangue e saía correndo. E esperava que Deus aceitasse, então ia se acumulando. Sangue do ano 1999, debaixo do ano 2000, debaixo do ano 2001. E agora está chegando, vai ser agora em setembro agora, né? Quando alguém estiver fazendo um comentário, eu pego aqui na minha carteira, eu tenho anotado todos os feriados judaicos do ano. Dia do Yom Kippur é por volta agora de setembro. Se o templo ainda existisse, derramar-se-ia mais uma camada de sangue em cima do de 2011, que está em cima do de 2010, que está em cima de 2009, que está em cima do 1895 a.C. Pois é, mas aí são outros, quando diz o Clé, são outros milênios, né? Foi visto, porque o templo aqui, a palavra grega, mede o templo e o altar, e os que nele adoram. O templo, a palavra aqui é naos, né? Que é a junção do lugar santo com o santuário. Não é hieron, que é o templo como um todo. Não é o templo como um todo. E isso, evidentemente, é pertinente à adoração judaica. Essas coisas são coisas de judeu. Tanto é que daqui umas 2 semanas, quando a gente chegar lá no versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Escândalo! Escândalo! Apocalipse 11:19, escândalo! O Santo dos Santos era um lugar... Qual que é o superlativo absoluto de sagrado? Sacrílimos, deve ser, né? Sacratismo. Não, que é de sagrado, não é de santo. Sagrado, isso é mais complicado, né? Deve ser sacrílimo, alguma coisa assim. Sacratíssimo. Era muito sagrado. Era um lugar que representava a comunhão de Deus com a nação de Israel, sua esposa, e no qual se fazia expiação pelos pecados anuais de Israel enquanto eles aguardavam o Messias. E Jesus, ele era o sacerdote, o sacrifício, o propiciador, o propiciatório e o sangue da propiciação e a arca debaixo do propiciatório. Ele era tudo ali a figura dele, entendeu? Porque tem a arca, em cima da arca vem é tipo uma tampa de caixa de sapato do lado contrário para receber o líquido, né? E é o propiciatório. Tem o sangue da propiciação, que faz a propiciação. E tem o propiciador, que é o sacerdote. E tudo isso era tipo de Jesus. Falando da completude, da tetelestude da sua obra. Entendeu? Da tetelestância da obra de Jesus.
O templo representa ele, o sacerdote que entra dentro do templo representa, o sumo sacerdote que entra dentro do Kadosh Kadoshim, a porta representa as bacias, o pezinho do pilar que sustenta a cortina, que compõe, tudo é tipo dele. E ele é o sangue, ele é o ofertante, ele é a oferta e ele é o lugar que recebe a oferta. Entendeu? É uma obra completíssima. Então isso é muito sagrado. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá cheio de campainhas em forma de amêndoas penduradas nas beiradas dos seus vestidos, amarrado numa cordinha, que se não fosse recebido o sacrifício, Deus matava ele lá dentro, falou, não aceitei esse sacrifício esse ano, o cordeiro tinha unha encravada, não era perfeito. Aí eles puxavam o cadáver do sumo sacerdote lá de Deus, porque ele já não estava balangando mais as bandainas. Ó. Não, que eu saiba não. Oi. Se acontecesse. Aí, sabe? Aí, não, mas Deus é macrotomos, né? Deus é longano. Nós vamos estudar domingo agora, se não for nesse domingo, daqui uns 3 domingos, que um dos porquês de Israel ter sido levado cativo é exatamente porque eles desrespeitavam o cumprimento do ano sabático. E Deus é tão macrotomos que ele esperou 490, se na realidade falhasse uma vez, porque assim, a terra, ela trabalha produzindo frutos no ano 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ano 7 é para descansar. Descansou. Aí no ano 8, 9, 10, 11, 12, 13, a terra trabalha no ano 14, descansa. Aí eles mataram o descanso da terra, que é fominha, dinheiro. Eu quero dinheiro, vou deixar a terra descansando porcaria nenhuma. Então, matou o ano sabático do ano 7, matou o do ano 14, o do ano 21, o do ano 28, o do ano 35, o do ano 42, o do ano 49, o do ano 56, o do ano 63, o do ano 70, o do ano 140, o do ano 280, o do ano 488, o do ano 489. Mataram 490 anos de aula. Vamos chamar assim. Tomou bomba. Nós vamos ver isso. Tomou bomba. Mas Deus esperou 490 vezes eles falhar. 70 vezes 7. Olha que interessante. Acabei de vir aqui agora. 70 vezes 7. Até quanto você pode até? Aí ele perdoou 70 vezes 7. Você vai falar, agora nós vamos aqui, nós vamos conversar. Agora vai ter com. Agora ajoelha no meio aí, ó. Não, eu nem tinha atinado para isso. Vou pra você ver, ele praticou o que ele fala. Né? Aí levou pro cativeiro. Nós vamos ver isso. Tá vendo? Por isso que é bom combinar Daniel com. Daniel tá pulando aqui na minha mente, aqui, enquanto eu tô falando aqui, dá vontade de ir lá na frente. Tanto é que eu já tô pulando pro 19. Vou acabar de dar uma explicadinha rápida aqui no 19 para voltar pro nosso 2. Então, observa, olha o que está acontecendo aqui no verso 19. Abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Deus está mostrando o véu rasgado e a arca da aliança lá dentro do Kadosh Kadoshim em show, assim, para todo mundo ver. Tá lá em cima. Aliás, eu creio que essa daqui é aquela que na realidade não sumiu. Segundo a tradição, Jeremias e um monte de gente aí escondeu ela num certo monte e depois desse monte foi lá para a Etiópia. Para a Etiópia. Existe essas coisas. E que ela vai aparecer, ela vai, que ela tem que aparecer aí na tribulação. Não, a que está lá em cima é a original. Tudo que está aqui foi feito. Eu gostei da palavra. A daqui é a réplica. Né? A réplica foi mandada. Não, sob a orientação de Deus. Não, o original está no céu, é essa que está sendo mostrada aqui. O que Deus está querendo mostrar lá no versículo 19? Que depois de ser... É autêntica. A autêntica da terra está escondida, segundo dizem, na Etiópia. Foi escondida pelo Jeremias e um bando de sacerdotes. Vai ter que aparecer. E tem gente que diz, eu já vi isso nos Discovery, que protege com a vida mesmo, tem uma irmandade secreta que toma conta desse negócio e só assim, estuda aí nos Discovery, nos GNT, que vocês vão ver sobre isso. Mas essa que está sendo mostrada aqui no verso 19 é aquela da qual a réplica verdadeira foi feita, a verdadeira verdadeiríssima, a que tem lá no santuário do céu, do qual o Hebreus fala que as daqui de baixo é só uma cópia. Então, Deus está mostrando
depois de rejeitar a adoração do gentio e do judeu nos versos 1, e nós vimos o testemunho que ele vai usar das duas testemunhas da primeira metade da tribulação aqui, do verso 13 até o verso 18 praticamente, aí ele rasga o céu e deixa todos os judeus verem a arca dentro do santuário para falar assim, esse rapaz aí que as duas testemunhas falaram até morrer, abriu o caminho para você, judeu, entra, deixa de ser bobo. Vai ficar sacrificando um sacrifício fedorento aí, 3 anos e meio, e depois vai ficar adorando essa besta? Em todos os sentidos. Entendeu? Eu já rasguei o verbo, o véu está aberto. Jesus já rasgou esse véu para você, entra. É isso que ele está querendo dizer. Aquelas perguntas meio capciosas para fazer? Que me vê aqui no meu íntimo 2 vezes. Mas é o seguinte, quando Moisés fala assim, Senhor, me mostra a tua glória, eu quero te ver face a face. Aí você vai e fala sobre essa aliança, a arca da aliança. Aí depois o Moisés na frente assim, então, não, tá. Quando tiver passado, tiver de costas, você me olha. Beleza. Aí o que veio na minha cabeça é o seguinte, Deus, ele habita em luz inacessível, né? Correto? Aí o meu íntimo está questionando o seguinte. Mas ele se revelou na pessoa de Jesus. Ele se revelou, É uma coisa assim, meio... vai atrapalhar a aula. Não, depois você me... No carro. No rap ele fala. É no rap. Porque nós temos um rap aqui depois. Eu viajei aqui querendo fazer. No rap a gente fala isso. Mas observa. Então agora nós estamos entrando no versículo 2. Agora não estamos falando mais de santuário, de naus. Não estamos falando mais de altar de bronze, coisas pertinentes ao judeu. Esse capítulo 11 é muito judaico, é judaicíssimo. É muito judaico. Fala de templo, fala de altar, fala de santuário, fala de pano de saco, fala de muita coisa, fala da grande cidade, a cidade santa. Capítulo judaicíssimo. Mas o verso 2 diz, mas deixa de parte, deixa de lado, não meça, o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Deixe de fora, ekbalô, 2 palavras muito conhecidas nossas. O pastor Geraldo gosta muito da palavra eknecron. Jesus ressuscitou pro lado de fora dos necros, dos defuntos, tirado do meio dos defuntos, tirado dos mortos. Ressuscitou ek, em grego é do lado de fora. Kalel chamar. Kalel chamar pro lado de fora. Vem para aqui, sai para fora. Sai para fora. O Espírito Santo fica assim: sai do mundo. Vem para a igreja. Vem para Kalel, vem para a eclésia. Vem para a igreja. Vem para a igreja você também. Não é? Kalel, chamados para fora. É aquele muvucão, é aquele bololô de gente que fica na porta do colégio. É os que estão do lado de fora. É a igreja. É nós, velho. Entendeu? A igreja, os chamados para fazer um muvucão, para sair do mundo. Para formar a igreja. Ekbalô. Deixar de fora. Balô a gente já conhece, do parabolê, lembra? Paralelo, que está ao lado. Bolê, jogar. Então que joga do lado. É uma ideia que está do lado da outra ideia que te ajuda a entender a ideia anterior. Jesus falava por parabalês. Ele não falava assim diretamente, ia falar assim, Elaine, ia falar assim, a bolinha amada. Né? Era uma forma indireta de se dirigir a Elaine. Ele estava parabolando um epíteto. Bolê é jogar. Balô é jogar pro lado de fora. Então, ou seja, deixe a
parte, não meça. É que baleia, né? É que baleia. É que baleia o átrio exterior, ou seja, deixa jogada lá pro lado de fora. Tradução. O que o grego está querendo dizer é: eu estou removendo o meu favor. Entendeu? Os gentios, deles está sendo removido o favor divino. Eles estão sendo rejeitados por Deus. Não as pessoas vão continuar tendo oportunidade de salvação, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio e Ele quer que todos salvem, que venham pelo conhecimento da salvação do seu Filho Jesus, etc. Mas o que está sendo rejeitado é o sistema de adoração praticado pelos gentios na tribulação. Agora, versículo 2 é gentio. Presta atenção, aluna. Versículo 1, nós falamos de judeu. Agora eu voltei. Agora nós estamos no 2. Nós estamos falando: deixa de fora o ato exterior do santuário e não meça, porque foi ele dado aos goi, aos gentios. Tem. Sim, mas aqui está fechadão. Deus está rejeitando a adoração. Por quê? O templo é o lugar de Deus, de Israel se encontrar com seu Deus. Tem milhões de passagens nos Salmos, etc., que fala da importância das portas de Jerusalém, do templo. Me seca a língua se eu não falar bem de ti. O Senhor abençoa Israel, o Senhor abençoa Jerusalém, o Senhor abençoa o santuário. A oração de Salomão que você leu, acho que foi ele que leu, foi Marcelo leu lá, sempre muito oportuno tudo, a palavra de Deus nada se perde. Leu lá, abençoa, tal, lembra a oração de Salomão lindíssima lá, o irmão leu. Então, o templo é um lugar de encontro, o único lugar no planeta onde Deus se encontra com o homem. Nós estamos vivendo um parênteses. Hoje em dia, se tiver dois reunidos ali, eu estou no meio. Aqui é uma ocasião especialíssima. Agora Deus está esbanjando, Deus está rasgando nota de 100, Deus está jogando pro alto. Assim. Tá uma esbanjância da graça, do perdão. É a melhor dispensação que existe para se viver, é essa. Também se você catou lenha no dia de sábado, apedreja você, sua mulher, seu filho, seu papagaio, seu jumento. Que foi o rapaz lá, colheu lenha. Mas essa dispensação é a melhor que tem, apesar que o Zé Pedro falava que é uma dispensação mais difícil, que é uma dispensação que você não precisa fazer nada. Tá tudo pronto. E o ser humano, ele é muito, não, mas eu tenho que fazer por onde, eu tenho que merecer, e isso contamina o gentio, isso contamina o judeu, isso contamina a igreja. O homem não gosta de se sentir rejeitado do lado de fora, equibalado, né? Mas eu não vou fazer nada, né? Não tem participação nenhuma, não, tá consumado, tá pronto, é só receber. Né? Porque a graça pressupõe que tá tudo pronto, você não faz nada, é lógico. Tem outros aspectos. Oi? O Zé Pedro falava que a graça é uma dispensação difícil de viver porque ela não nos pede nada. Ela nos pede para descansar em algo que já está pronto. E o ser humano, ele acha que tem que fazer alguma coisa, senão ele não sente segurança. Não, mas e cadê minha parte? Como é que Deus vai me ajudar? E como é que fica Apocalipse 23:1? E aí ele fica inquieto, entendeu? Não tem. Então, o deixar para fora está falando da remoção do favor divino, da rejeição da parte de Deus com relação ao sistema de adoração gentílico tribulacional. Por quê? Porque ele é produto das nações em seu engano e das ações de um falso Messias. Lembra daqueles nossos versículos lá de Tessalonicenses? Que assim que a igreja for arrebatada, o que vai acontecer? Versículo-chave para o entendimento de 2 versos 9 em diante. Ora, 2 Tessalonicenses 2:9 a 12. Ora, a gente vai voltar nesse versículo trilhões de vezes, que ele se relaciona muito. Mas põe 300 no micolo, que nós vamos voltar nesse. Esse é texto de que é um dos textos que sustentam o Apocalipse. 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Ora, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. O aparecimento do iníquo, é um dos títulos do anticristo, né? É segundo o energos atuante, a energia atuante, né? A eficácia de Satanás. Com 80
95% do seu poder e sinais e quer dizer, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com 99,8% do engano, e com todo o engano de injustiça. Para quem? Aos que perecem. A igreja já foi. Não, é panta alguma coisa, né? Panto. E contou, é de panto tudo, né? Com todo o engano de injustiça aos que perecem. A igreja não está aqui mais. Está falando de judeus enganados e de gentios rejeitados. Por que não acolheram 2000 anos de pregação da igreja? Que esse crente já falar 2000 anos, eles não quiseram ouvir. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Por isso que eles vão pisar. Ou seja, a adoração judaica, porque o templo é um lugar de relacionamento de Deus com o judeu. E o judeu reconstrói sob o patrocínio do anticristo esse templo para adorar a Deus segundo um molde que já não se encaixa mais no padrão tripélico. Porque Cristo cumpriu a lei. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Ou seja, eles rejeitaram a Cristo que deu cumprimento à lei. Não se cumpre mais lei. Não se sacrifica mais no templo. Mas Deus deixa. Eles querem fazer, deixa. Eles querem voltar a sacrificar e vão sacrificar durante 3 anos e meio. Lá no templo reconstruído sobre o patrocínio da besta. Não, agora estou voltando no verso 1. É um vai e vem. Da mesma forma, vou colocar assim, da mesma forma como Deus não aceitou 3 anos e meio de oferendas de sacrifício do judeu no templo tribulacional, construído sob o patrocínio do anticristo, porque ele já é caduco, usando uma palavreada de Hebreus, já caducou. Verso 2, da mesma forma, ele rejeita a adoração gentílica tribulacional, porque ela é fruto do engano de Satanás através do iníquo, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira. Tanto é que ele fala assim, me adora aí, e todo mundo vai adorar. Fala, tatua seu nome em mim, velho, isso é da hora. É isso que vai acontecer. Né? Hoje em dia não é assim, qualquer conjuntinho besta aí, pessoal tá... vai lá e se mata lá no show, põe de tudo no conjunto, camisa. Né? A besta fala, os meus fãs aí, ó, fila pra tatuagem. Eu primeiro. E essa adoração está sendo rejeitada. Essa Deus é que balou. Ele rejeitou totalmente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Com esse ele não se comprometeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez você consiga responder, talvez não. Mas você estava falando sobre essa situação do judeu sacrificar 3 anos, e me veio na cabeça, 3 anos e meio, e me veio na cabeça a situação do Hitler, quando ele tentou exterminar o judeu. O que você pode falar sobre isso? Por que Deus permitiu aquela situação? Ele permitiu eles serem incinerados, né? Aquela judiação toda. O que Deus quer falar para nós nessa situação que o judeu passou? Para o judeu, esse extermínio que a gente viu. Que é uma coisa assim meio chocante quando eu assisto na National Geographic e tal, os documentários, e a gente que conhece a Bíblia e está investigando aqui no Apocalipse, a gente vê uma coisa assim meio pesadona. Será que vai ser pior do que essa situação que o Hitler trouxe para eles? Muito pior. O que Hitler fez foi um ensaio. Eu quero fazer um comentário sobre isso que o Carlos Augusto falou. Mas é só respondendo assim muito brevemente o que ele falou, respondendo o que perguntou, mas então o que quis dizer Deus com isso pro judeu? O que ele quis dizer, falou, você está no lugar errado, volta para sua casa. Pegando carona, tem a ver com esse voltar para casa, porque é o seguinte, só considerando, tem isso, voltar para sua casa.
quando os judeus saíram do Egito, foram cerca de 6 milhões de pessoas. Porque 2 milhões só de homens, 1,6 milhões só de homens, e tinha as mulheres, as crianças, entendeu? E o que aconteceu no deserto durante 40 anos? O povo murmurou contra Deus de Israel. E aquelas pessoas que saíram do Egito, acima de 20 anos, todos os homens foram mortos. Então houve milhões de mortos durante os 40 anos no deserto. E o que aconteceu logo depois? Eles entraram na terra prometida, a terra de Canaã. Com Hitler, ele matou 6 milhões de judeus. E o que aconteceu depois? No dia 14 de maio de 1948, Israel foi decretada uma nova nação. A terra de novo. Durante a tribulação, milhões morrerão de novo. E o que vai acontecer? Você pulou a época que eu estou estudando, que é de Daniel. Nabucodonosor veio, arrasou a terra inteirinha e eles foram levados para aqui. Exatamente. O que aconteceu? Neemias. Então Deus quer dizer que Deus sempre fala assim, ó, vocês têm que ficar na sua terra. É isso que Deus está querendo. E exatamente apontando para o milênio, Hitler forçou o mundo todo a olhar para os judeus, ao matar 6 milhões de judeus. E aí, através de um brasileiro, foi ter uma votação na ONU, em 14 de maio de 41, reconhecido uma nova nação. Aí todos os judeus miraram a terra prometida e voltaram. Milhares, centenas, milhares de judeus até hoje estão voltando. E, durante a tribulação, a mesma coisa. Milhões serão mortos de novo, incluindo os gentios, mas os judeus. E o que vai acontecer logo depois de 7 anos? Na terra prometida, aí cumprirá todos os pactos. É o jeito de Deus, é fantástico. Ele é um menino, Israel é um menino muito rebelde. Ele só aprende na paulada. Só aprende na paulada. Que é o nosso assunto daqui para os próximos. Nós estamos na semana número 22, nas próximas 30 semanas. Que são programadas 52 semanas estudando Apocalipse. Claro. Hitler foi um antitipo também, o tipo do homem da iniquidade, anticristo. Daqui umas 20 semanas nós vamos estar estudando Daniel 8, nós vamos ver isso, com Antíoco Epifânio. Não perca domingo que vem. Nós vamos iniciar o nosso estudo de Daniel. Tem resposta para essas coisas que você está perguntando. Daqui umas 20, 30 semanas. É um outro Hitler. É um outro anticristo, né? Satanás sempre tem um Hitler na manga. Sempre tem. Tem um Amã, tem um Antíoco Epifânio, tem um Nabucodonosor, tem um Hitler, tem esse rapaz aí que tá vindo aí. Nós vamos aprender isso daqui a pouco. Lá no versículo 13 nós vamos ver essa questão. Quando nós virmos aqui o deram glória ao Deus do céu. Que remete ao Nabucodonosor, que Deus deu glória ao Deus do céu também. Mas aqui é um ato religioso. Mas isso é lá no verso 13. Hoje nós vamos tentar matar o 2. Sair lá e deixar. Então aqui nós temos um contraste. Ambas as partes são rejeitadas. Porque judeu, viu, Elaine, verso 1... e gentio, verso 2. Ambos estão rejeitados. Ambos estão fora do padrão tripélico. Adora a Deus através da pessoa de Jesus, segundo as Escrituras, por meio do Espírito Santo. O judeu não está adorando nesse padrão. O gentio, muito menos, né? Gentio, muito menos. É só para ir lá e gosta de anotar. O ekbalô, que é a remoção do favor divino, depois você lê lá Mateus 22, 13, Mateus 25, 30 e 3 João 10, tá? Porque senão, se for ver 3 versículos aqui... Ambas as partes estão rejeitadas, porque ambas estão fora do padrão. A adoração judaica do verso 1 e a adoração gentil. Ebalô com 2 L. Que não é em inglês, né? Balu. Mas, aí, agora tem uma diferença. Tanto a adoração judaica tribulacional como a adoração gentílica tribulacional são rejeitadas por Deus. Estão fora do padrão. O padrão não é o da Araújo, o padrão aqui é o divino.
Mas, parece até que ele é o nosso patrocinador, mas uma será recuperada, o templo e o altar que foi medido. Por isso que um é medido e o outro não. Que um vai ser recuperado e o outro não. O medir ou não medir, eis a questão. Se mede é porque se recupera, se não mede é porque esse aí eu vou equibalá-lo, né? Uma adoração será recuperada, a outra adoração não será. A adoração judaica vai ser recuperada. Nós vamos ver por quê. A gentílica não. A judaica, nós estamos vendo aqui, ela é medida pelo templo e pelo altar. A gentílica é medida pelo átrio. E por que, já que ambas estão fora do padrão, nenhuma das duas, seja judaica tribulacional como a gentílica tribulacional, estão fora do padrão, por que que Deus recupera a adoração judaica, mas não recupera a adoração gentílica? A resposta se encontra em Zacarias 2, de 1 a 5. Os irmãos depois leem aí, em casa, quem tiver Bíblia aqui, quem não tiver preguiça, que Bíblia tem, quando for oportuno. A resposta está em Zacarias 2, de 1 a 5. Porque Israel, nacionalmente, que tem tudo que é com relação a Israel, você tem que separar o que é individual do que é nacional. Tudo. Todas as doutrinas da Bíblia que se relacionam a Israel, você tem que saber quando o contexto e o texto fala de indivíduo e saber quando o contexto e o texto fala da nação. Senão faz confusão. É aí que surge as doutrinas doidas que tem por aí. Israel, nacionalmente, como grupo, assim como nós temos indivíduos, nós formamos um corpo, né? No caso da igreja. Porque Israel, God bless you, nacionalmente tem uma relação com Deus. Ela é esposa. Israel é esposa. Assim como você citou mais cedo, né? Você está citando Isaías 54:5, quando está escrito que, ó Israel, o teu marido é o Deus então, né? Isaías 54:5, e que fala que o teu marido é o teu criador e o teu redentor, aí está falando, o teu redentor, a segunda pessoa da Trindade, é conhecido como Deus de toda a terra, né? Isaías 54:5, né? Mas você cortou meu pensamento, mas deixa eu falar. A sua pergunta, né? Por que Deus vai restaurar ainda dos judeus a adoração judaica? Exatamente pelo fato, como você citou mais cedo, que eles cegamente vão estar durante os 7 anos debaixo da lei ainda, mesmo que ela já está completa, cumprida e guardada por Jesus Cristo, completa. Porém, os judeus estão debaixo dos pactos prometido, principalmente o novo pacto. Porque tem a palavra de Deus empenhada. Exatamente. Então, e vai cumprir todos os pactos abraâmico, palestino, novo pacto, tudo no milênio. Então, Deus tem esse compromisso com a sua palavra. Isso tudo que o pastor falou em função de 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma, eu gosto das ênfases, né? Sempre quando Deus vai te dar garantia de que ele não volta atrás no que ele te dá, é sempre assim, nunca de modo algum, nunca jamais te abandonarei, né? Igual tem em Hebreus 6, aqui, ó. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma, como diz a Marluz, qual parte do maneira nenhuma que você não entendeu, né? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, porque de acordo com números ele não é homem para que minta, e aquele monte de versículo. Então Deus tem a palavra dele empenhada com essa nação, a adoração deles fede, mas ele vai recuperar essa adoração, porque ele tem um compromisso com eles. É tipo essa situação, né? É tipo essa situação que Jesus Cristo fala, jamais te deixarei. É jamais. Por exemplo, a Marluz está passando pelo que ela está passando, mas Jesus Cristo está ali, ó. Claro. Fiel. E nela. Quando se opera a vesícula da Marluz, se opera-se a vesícula de Jesus Cristo.
É verdade. É verdade. E por isso, conforme nós vamos aprender em Daniel 1, lá domingo, se der tempo. Se der tempo. Hã? Eu já tô ansioso. Louco que chega domingo, porque Daniel é o meu primeiro livro favorito, Apocalipse é o segundo. Ansioso no bom sentido, né? Assim, salivando. É igual o Caso Augusto quando viu o pernil de cordeiro. Assim, vamos fatiar esse trem logo, gente. Assim. Pode. Casar igual o Geraldo Gordo quer, não pode, não, mas comer pode. Não. Eu falo assim, você fala assim, nossa, vai lá ceia, né? Vai, eu fico me imaginando, pô, eu quero ter direito a comer o que eu tenho. Mas direito você tem, ué. É só você não babar no linho finíssimo. E bem, a roupa de linho dele vai ficar tudo cheio de marca de cordeiro, assado. Ainda bem que deve ter lavanderia lá no céu. Mas ambas as adorações, a judaica e a gentílica tribulacionais, estão fora do padrão e, portanto, rejeitadas. Mas a judaica, Deus recupera, porque ele tem o penhor da sua palavra, seus compromissos, seus pactos, seus juramentos. Já a gentílica está equibalada, jogada fora, porque ele equibaleou, né? Deixa lá fora. E inclusive é aquele hospital interessante. E por isso, eu já estou pensando no hospital. É por isso que o altar de Leyline, nós somos EPDS. É por isso que o altar de bronze é citado e medido. Lembra quando você entra no templo? O seu acesso é garantido pelo Cordeiro que se deu totalmente tetelestando uma obra completa que é tipificada pelo holocausto que queima inteiramente no altar do holocausto. Não sobra nada. Do altar do... Eu lembro quando eu dei esse estudo ainda lá na Gararu, lá eu fiquei assim em choque. Em choque, literalmente. Eu fiquei muito impactado pelo insight do Espírito Santo, porque o sacrifício que se oferece naquele primeiro altar que se encontra, assim que você passa pela porta e entra no tabernáculo, ainda lá fora no átrio, porque é para todos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive dos gentios, e o gentio lá fora ele pode, é que o sangue do Cordeiro que era sacrificado no altar do holocausto era derramado no pé do altar, mas ele era queimado completamente, a gordura, o pelo, as tripas, tudo. Não, aí já vários outros sacrifícios. Não, mas o holocausto é porque tem várias ofertas. Aí nós vamos entrar em Levítico, que é extenso. Mas o altar... não, tem vários. Vários. Mas o do holocausto, que tipifica a morte de Jesus Cristo pela humanidade, ele era queimado completamente. O que fala da inteireza da entrega de Jesus Cristo. O que quer dizer que desde o momento que Jesus Cristo era um zigoto, que o espermatozoide divino se uniu com o óvulo mariano, até o momento em que ele falou assim, tetelestai, e morreu, em nenhum segundo, em nada assim, sabe o que é nem pensar assim, mas será? Em nenhum momento, em nada, em momento algum da sua existência, o Espírito Santo não falou para ele, faz assim, e ele vacilou, ou hesitou, ou pensei, não sei se eu faço ou não faço, será que eu posso, será que eu confio no... Ele tinha uma entrega absoluta e total, full time, o tempo todo, em todas as situações, em tudo. Isso é, para nós que somos falhos, isso é muito impactante. A entrega de Jesus foi absurda e absolutamente total. Por isso que esse altar recebia totalmente, exceto o sangue que era derramado no pé do altar, o cordeiro para ser queimado. Então, uma vez que você está garantido por tanta completude e tetelesteza, agora você não tem a sua parte para você fazer, ele já queimou tudo. Não ficou nada. Esse altar não é o altar do holocausto. O que está sendo citado é o altar de bronze, que é o próximo altar. Você passa pela porta do templo, o sacerdote oferece o holocausto por você, todo o seu pecado, a sua natureza e tudo que a sua natureza pode te impulsionar a fazer, está quitado. O que te separava de Deus não separa mais.
E não estou falando do véu. Aí ele avança mais um pouquinho. Aí no que ele anda entre o altar do holocausto e o altar de bronze para entrar por dentro das cortinas do templo, pode ser que ele suje o seu pezinho, a sua mãozinha. Isso são os pecados com S que se comete na peregrinação cotidiana. Aí o altar de bronze, que é o citado aqui em Apocalipse 11:1, é esse altar, é a bacia de bronze. É onde o sumo sacerdote e os sacerdotes lavavam as mãos antes de ministrar lá dentro do templo. Onde ele fica iluminado pelo amenorá, se alimentar dos 2 pães da preposição e jogar as suas orações em cima das brasas cristãs. Lá dentro do templo. É citado exatamente porque Israel tem a oportunidade de recuperação. Relação com Deus ele já tem. Ele já passou pelo altar do holocausto. Ele é esposa. Mas ele está contaminado pelos pecados da peregrinação terrena, pela sua relação com o anticristo. Mas Deus está chamando ele para 1 João 1,9 os seus pecados na bacia de bronze. Viu? Deus está convidando Israel para 1 João 1,9 os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, se homologarmos, se tivermos a mesma homologuel, homo igual opinião que Deus tem a respeito daquilo, ele te perdoa e te purifica de toda injustiça. A oportunidade de aproximação, agora nós estamos falando pessoal, que nacionalmente Israel só vai se converter no final da tribulação. Mas como nacionalmente ele já tem a garantia de salvação pela relação que ele tem com Deus, porque Israel é esposa, individualmente ele pode, o judeu, se aproximar de Deus lavando 1 João 1,9 os seus pecados na bacia de bronze e então se relacionando pessoalmente com Deus. Individualmente, ainda que a nação o tenha rejeitado, e ainda não o recebeu, e ainda não clamou o Baruch Atah Eloheinu no final da tribulação, o bendito que vem em nome do Senhor. Por isso que nós vamos ter do versículo 3 em diante. As 2 testemunhas estão fazendo essa peneirada, chamando a galera, vem para a bacia de bronze e você também. É isso que eles estão fazendo. Tentando acordar a consciência nacional e chamando indivíduos a 1 João 9 os seus pecados na bacia de bronze. Por isso que ele é medido. Viu como a exegese é uma coisa fantástica, né? Mede o santuário e o seu altar. O altar, esse é o altar que eu estou citando. Então, por que já que ambos estão fora do padrão e foram rejeitados, um tem a recuperação, estou falando de adoração, e a outra não? Porque Israel tem relação com Deus. Os gentios foram equibalados, foram rejeitados, foram colocados para fora do favor divino, né? Porque o judeu tem a palavra de Deus como penhor. O gentio não tem promessa nenhuma. Não é promessa. Tem promessa de vara na cabeça, de cetro de ira. Como grupos nacionais não, mas como indivíduos sim. Entendeu? Não vai ter assim a grande nação do Brasil totalmente salva. Vai ter a grande nação de Israel totalmente salva no milênio. E através dele, de Israel, ele abençoando as outras nações no milênio. Mas como nação, falou, essa daqui eu ganhei todinha, para mim vai ser só Israel. Agora, como indivíduos, nós temos visto, já vimos já nos 10 capítulos e vamos continuar vendo nos 12 próximos, que a salvação se estende individualmente a todos. Seja judeus, seja gentios. Mas nacionalmente quem tem recuperação é só Israel. Porque Deus tem pactos, promessas empenhadas, que o pastor citou. O pacto davídico, tem o pacto mosaico, tem o pacto palestínico, tem o novo pacto. A gente já estudou isso tudo com Valdemar, você lembra? Então tem várias promessas que Deus... Tem o Daniel 9, 24, 25, 26, 27, de curar a ferida pecaminosa de Israel. Então, Deus fez um monte de promessa para Israel, que se Deus se rejeitou Israel, Deus é mentiroso. Mas, e nós vamos ver que Daniel é o livro do CQC. Custe o que custar, Deus vai triunfar. Eu descobri ontem, hoje de manhã, esperando a Lulu fazendo exame de sangue, eu estudando, eu tive esse insight. Daniel é o livro do CQC.
Tá até, depois eu vou te mostrar ali nos meus alfarrábios. Cadê minha mochila? Ali atrás. Por isso o altar de bronze. O altar de bronze fala da oportunidade de aproximação, grifo no pessoal, para o indivíduo judeu. Israel é de Deus, mas precisa de limpeza. Já as nações, além delas não se arrependerem da sua rebelião e ódio, que tem sido demonstrado aqui nas trombetas que a gente já viu, né? Deus manda o demônio te matar e ele vai e faz uma estátua pro demônio. Ah, esse aqui eu tô adorando o demônio que matou minha mãe. Ele cuspiu fogo na minha mãe, torrou ela, virou um monte de carvão, falou, agora eu tô adorando aqui o Satanás. Ué. Ele adora o demônio que o mata. É uma loucura isso. É o Apocalipse. Agora eu vou ficar falando Daniel. É o Apocalipse 9, 20 e 21. Então vai adorar a estátua do Satanás. Não, tem loja de Amanda aí que a gente passa em frente. Tem lá uma capetona vermelha de chifre com várias coisas do lado de fora. Né? Mas não é da nossa. Porque não é da nossa alçada no momento. Então observe que as nações, além delas não terem. Por isso que Deus é que baleia as nações. Porque além delas não quererem se arrepender da sua rebelião e ódio, elas vão aproveitar esses últimos 3 anos e meio que Deus está. Ah, tô nem aí pra você. Elas vão aproveitar para pintar e bordar mais um pouquinho. Falando, já que Deus não quer nada comigo, eu vou pecar mais um pouquinho. E elas vão, o que elas vão fazer? Já que Deus fala, vocês não querem nem conversa. Então, já que Deus não quer nem conversa, já que Deus está de costas, já que meu pai saiu, eu vou aprontar. Né? O que eles fazem? Eles pisam, eles humilham, eles sapateiam em cima da cidade santa. Aproveita que o pai viajou e pinta e borda. Não, já que ele não está falando, é quando o pai desiste do filho, fala assim, faz o que você quiser. A vida é sua, agora tá nem pra você não. Então agora eu vou fazer de tudo. Agora eu vou aproveitar. Agora eu vou matar, roubar, vou destruir. Estes, por 42 meses, agora está falando da segunda metade da tribulação, calcarão aos pés a cidade santa. Aguinha. Faz alguma pergunta aí. Não, que eu tava pensando aqui no calcarão, é porque eles vão escancarar mesmo, igual você falar. Eles vão realmente botar para quebrar, né? Tá liberado. Tá liberado. Já que tá liberado, estes, os gentios, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Falar, Deus não quer nada com nós, esse povo diz que é o povo de Deus, vão dar cocão nele. Sabe como é que é? Aquele rapaz, aquele aluno que é o puxa-saco do professor, que deda todo mundo pro professor, que o professor gosta só dele. É porque, eu já falei isso em milhares de outras ocasiões, em milhares de outras escolas dominicais, desde 1982, 1900, né? Desde 1982, desde 1982 eu tenho falado isso. Quando você lê Gênesis 12, de 1 a 3, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, blá 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 blá, em ti serão benditas todas as famílias da terra, quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar. É como te chamar lá na frente, é maior que amação de filme, né? É como chamar o Isaac na frente de toda a classe e falar assim, Isaac é o meu aluno favorito. É o meu aluno favorito. Ele não precisa fazer prova, ele já passou de ano. Já passou de ano. Vocês tudo vai ter que dar as suas merendas para ele. Se precisar dar até uma cola para ele. E tem mais. Brãozinho aqui, meu filho favorito. Ele tem cara de Abraão, não é bizarro. Você tem cara de Abraão, eu já conheci um Abraão parecido com você. E tem mais, hein? Se tocar nele, eu tiro o ponto. Se bobear, eu dou até bomba. Quem mexer com ele vai se ver comigo. Agora, se bajular, passa de ano também. Ele chamou o rapaz da frente da sala inteira e falou assim, esse aqui é meu favorito. Então o mundo tem ódio desse tal de Abraão. Por que do Hitler? Por que do Amã? Por que do Antíoco Epifânio? Por que do Anticristo? Porque ele tem uma relação com Deus e o mundo odeia Deus, eu odeio esse cara. Já que Deus não vai fazer nada, eu vou descer cocão nele agora.
O professor saiu de férias, sujou. Entendeu? Professor saiu de férias. 42 meses de férias. Vai ser 42 meses apanhando. Estes, por 42 meses, é o bullying. É bullying, isso é, como é que chama? É a baixela inteira. Não é só o bullying, não. Calcarão aos pés da cidade santa. Durante a primeira metade da tribulação, Jerusalém vai estar sob a proteção política do acirculado, do anticristo. Hein? Durante a primeira metade da tribulação, Jerusalém vai estar sob a proteção política do anticristo. Por isso que ele não está apanhando ainda. Porque o professor deixou o chefe de turma tomando conta dele. Só que o chefe de turma também sai de férias, né? Que seduzirá, enganará e manipulará os líderes de Israel com um pacto de 7 anos. Caneta, isso de acordo com Daniel 9, 27a, Daniel 11, 32 a 39 e Isaías 28, 15. Ponto número 1. Na primeira metade da semana, que é o tempo de 1260 dias, que daqui a pouco nós vamos falar delas. Amanhã, né, no quinto que vem. As duas testemunhas vai estar denunciando, como diz Isaías 28, 15, essa aliança com o inferno. Israel vai fazer aliança com o inferno, de acordo com Isaías 28, 15. E as duas testemunhas dedurando isso. Falando disso, nós vamos estudar minuciosamente aí, ó, as duas testemunhas mártires. Tem versículo até pelos cantinhos. A e 11, 32 a 39. Além de Isaías 28, 15. Porém, contudo, todavia, no entanto, no meio da semana, não lhe interessando mais este pacto com os judeus, ele o quebra. Isso de acordo com Daniel 9, 27b. Só para você ver como é que Daniel 9, 24 e 27 é concentrado. É um sucão concentrado. Você dilui na proporção 1 para 1000. O pastor geral está detonando Satanás. Falando que ele tem pouca criatividade, né? Porém, no meio da semana, não lhe interessando mais esse pacto com os judeus, ele o quebra, Daniel 9, 27b, e revela o seu verdadeiro caráter egoísta e homicida. Essa é a parte que eu grito, ó. Entrando no santuário e exigindo ser adorado como Deus. Viu aqui como é que eu busco o tom? Do azul vai pro verde, do verde pro vermelho. Ele está até aprendendo a fazer homilética aqui, ó. É que isso chama homilética, né? Isso de acordo, que é a preparação de sermões e estudos, é o estudo da homilética. Isso de acordo, ou seja, no meio da semana ele quebrar o pacto e revelar seu verdadeiro caráter homicida e egoísta, entrando no santuário exigindo ser adorado como Deus, de acordo com Daniel 9, 27c, Daniel 9, 27c, Daniel 11, 31, Daniel 12, 11, Mateus 24, 15 e a nossa passagem sustentacolor, né? 2 Tessalonicenses 2,4. Esta atitude assustará e despertará os judeus, por ser uma atitude abominável. Abominável é o que não se aceita de forma nenhuma. Nunca, jamais, de modo algum. Sai pra lá, rapaz. Sabe, como se fosse alguém assim. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você lê pra nós, Helena, por favor, João 5,18. Não, já marca os 5 minutos. João 5,18b. Você lê João 8, 58 e 59. E o Caso Augusto vai ler João 10, 30, 31 e 33. Então, Elaine com João 5,18b de bola. Porque não somente violava o sábado,
mas também dizia que era Deus, dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O judeu abominando Jesus, por causa disso aí que ela falou. Olha os judeus abominando Jesus por causa disso aqui que Isaac faz Deus. João 8, 58 e 59. Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. O judeu ficou escandalizadérrimo, falou: você não tem nem 50 anos, você está falando que viu Abraão? Que Abraão, rapaz? Antes do Abraão já era há muito tempo. Tipo assim, eu sou Deus, eu sou. Mata. Esse endemoniado é doido. Foi a conclusão que eles chegaram. Ele é louco, ele é endemoniado, esse cara está babando. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Foi por causa dessa atitude, essa atitude de assumir divindade, é que foi o motivo da rejeição do outro Messias, entre aspas, né, Jesus Cristo. Que nós estamos falando, nós estamos lá na tribulação. Então o judeu, na hora que vir a besta, o anticristo, se assentar lá dentro do templo, onde ninguém entra, só o sumo sacerdote uma vez por ano. O gentio não podia entrar de jeito nenhum. Quando você lê o livro de Atos, só porque eles suspeitaram que o Paulo tinha levado o Tito ou o Timóteo para dentro do templo. Eles queriam apedrejar os dois, deu um furdúncio, deu um quebra-pau, deu uma bagunça. E inaceitável um gentio, pelo menos entrar no santuário. O anticristo, ele não vai entrar, não é no átrio, não é no santuário, ele vai meter a mão na cortina, vai entrar lá dentro do Santos dos Santos, vai se assentar, vai colocar uma estátua, ele até falou, vai colocar uma estátua dele dentro do santuário e falar: agora vocês me adoram porque eu sou Deus. Ele não vai se achar, ele vai se ter mais do que certeza absoluta. E aí o judeu vai assustar com isso. Foi isso que levou eles a rejeitar aquele outro Messias, o tal de Jesus Cristo. Esse aqui então não é aquele que a gente pensava que era. Porque nós vamos ler na semana que vem, o anticristo vai vir crescendo em prestígio. E durante 3 anos e meio essas duas testemunhas elas vão falar muita coisa que vai incomodar demais o planeta e ele. E elas são invencíveis. Elas são os invencíveis. Não é que o braço estica igual a borracha. Eles são invencíveis. Se alguém tentar matar, elas fazem cair fogo do céu. Por mais que o mundo, o planeta, os Mirage, os Phantom dos Estados Unidos jogam a bomba atômica em cima, então nada mata essas duas. Por mais poderio que o anticristo tem, ele manda no planeta inteiro, mas não mata 2 caras. E 2 caras que falam mal dele o tempo inteiro. 3 anos e meio. E a primeira metade da tribulação já não tem 1/3 da água por causa lá da trombeta, e eles ainda fazem parar de chover durante 3 anos e meio. Já tinha secado já 1/3 da água do planeta, e eles fazem o planeta ficar 3 anos e meio sem chover. A primeira metade da tribulação. Então o mundo está morrendo de ódio desses caras. Você não vai fazer nada não, besta. E a besta não consegue matar os caras. Mas no final da tribulação, é porque nós vamos estudar. Mas no final da primeira metade da tribulação, por permissão divina, a besta que surge do abismo, e a primeira das 36 citações da besta, né, verso 7 do Apocalipse 11, mata. Aí ele se acha. Aí falou: agora eu tô vendo que... Até eu não achava que eu era tanto assim não, mas agora eu vi que eu sou. Porque ele estava enganando todo mundo, convencendo todo mundo que ele era o cara, mas ele mesmo sabia que não era assim tanta coisa não. Mas na hora que ele mata 2 caras invencíveis, falou: opa, não é que eu sou mesmo? Oi, eu sou realmente bom, cara, mas sou tanto que eu sou bom, matei 2 caras invencíveis. Aí eu falei: eu sou o cara mesmo, vamos fazer uma estátua minha, o mundo vai ter que me adorar. eu quero ser adorado, daí eu sou Deus. Aí o judeu assusta. Opa, aquele outro falou que era Deus. Nossos pais se rejeitaram, e você tá falando. Agora nós falamos, vou ficar desesperado. Agora não sei pra onde que eu vou. Carpideira. Só que as duas testemunhas prestaram um testemunho muito grande que nós vamos estudar nas 2 próximas semanas, que apontam
eles representando a lei e os profetas, que é o que tem de mais pesado dentro da cultura judaica, eles fizeram um monte de coisa, morreram crucificados, foram ao assunto aos céus numa nuvem, ao terceiro dia, blá, blá, blá. O Deus que opera maravilhas, operou maravilhas através daquilo, tudo que aqueles dois caras falaram desse rapaz, que agora nós temos certeza que não é Deus. E era o outro. O outro que era mesmo, velho. Aí o anticristo vem em cima. E é isso que nós vamos ver na semana que vem. Entendeu? Aí a ficha deles vai cair. Era Jesus mesmo. Bem que aqueles crentes chatos falaram. Aí no que a ficha deles cai, aí o gentio e a besta dá cocão. Né? E isso vai servir de pretexto para a besta perseguir e matar. E essa... Não, aqui vai ser em bando mesmo, vai ser em massa. Essa perseguição genocida vai durar 42 meses. Aí a coisa vai despencar para a salvação nacional lá no final da tribulação. Aí eles já vão estar clamando por Jesus. Aí quando o anticristo tiver para dar aquele último cocão, o cocão final, aí Jesus aparece. Assim, já viu assim quando você já tomou tanta pancada assim que a sua life, a última life já mais um golpe zera aquela coluninha de vida. Aí Jesus vem e recarrega. Vai ser uma coisa desse tipo. Vai faltar um golpe. Então, isso, eles vão se recusar a adorá-lo, por causa disso que a gente leu aqui. E isso vai servir de... Tem uns 50 versículos para citar para cada um, depois eu vou falar para os irmãos. Aqui, ó. Daniel... Isso vai servir de pretexto para a besta perseguir e matá-los. E essa perseguição genocida, aquela coisa hitlerística, né, durará 42 meses. Só que agora não é só no âmbito europeu, é no âmbito global. Global. No planeta inteiro. Ou seja, até o fim da tribulação. Ou seja, até que o tempo dos gentios se complete.